Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Diogo, professor Diogo, satisfação falar perante a corte, especialmente um processo sob a condução de Vossa Excelência, eminentes desembargadores, eminentes desembargadoras, Ministério Público e colegas. Excelências, eu começo aqui esclarecendo ou trazendo luz para alguns fatos que realmente são incontroversos, como disse Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral. Houve a cassação dos mandatários eleitos em 2012 à chefia do município de Novo Progresso. Isso é incontroverso. Romagnoli ele foi cassado por intermédio dos decretos legislativos 13 e 4 de 2015. Sucessivamente, o seu vice, Joviano, assumindo o cargo por conta da cassação do primeiro, também viria a ser cassado pelo mesmo parlamento municipal, ambos em razão da prática de infrações político-administrativas. E Joviano ele foi cassado por intermédio do decreto legislativo 2 de 2016. Isso é incontroverso. O que aconteceu a seguir? O Biraci, é bem verdade, ele era presidente da Câmara de Vereadores Municipal à época dos fatos. E, cumprindo um dever cívico impositivo, tal e qual previsto na lei orgânica, assumiu interinamente o cargo. Isso também é incontroverso. Ato seguinte, o que fez a Câmara Municipal de Vereadores ante a vacância? Convocou uma eleição indireta, naturalmente. Ocorre que a eleição indireta aqui, ou eleição, melhor dizendo, não houve. E não houve pelo seguinte, eu explico, de maneira muito transparente. A eleição pressupõe disputa. Eleição pressupõe um cardápio, um rol de possibilidades de escolha. Pressupõe uma pluralidade de candidatos, e isso não houve. O que houve ali, tecnicamente poderíamos chamar de eleição indireta, mas o que houve ali foi uma aclamação. E pela segunda vez o Biraci cumpriu um dever cívico. Esclareço também de início, em decorrência de algumas falas que foram aventadas, que o Biraci não deu causa a nada disso. O Biraci, Excelências, era de fato presidente da Câmara de Vereadores. Agora, a Câmara Municipal de Vereadores ela não é composta por um vereador. E as cassações, salvo melhor juízo, ou foram unânimes, ou quase isso. Portanto, eu gostaria de retificar estas afirmações. E para que não restem dúvidas, o Biraci não deu causa a nada. Absolutamente nada. E se alguém deu causa a isso, primeiro foram os cassados, e segundo foi a Câmara Municipal de Vereadores, que eu reitero, não é composta por um vereador. Qual é o X da questão aqui, Excelência? Ocorreu que os cassados, Romagnoli e Joviano, exercendo um direito fundamental seu, buscaram o Poder Judiciário. E assim fizeram por várias demandas. E nestas demandas, isto é incontestável, também incontroverso, foi reconhecida expressamente a inconstitucionalidade de todos os decretos legislativos de cassação. E por quê? Porque a Câmara Municipal de Vereadores, inclusive pautada na Constituição do Estado do Pará, violou competência constitucional que é da União, ou seja, a competência legislativa da União para legislar sobre o tema. Esta foi a inconstitucionalidade reconhecida, assim como também foi o reconhecimento da afronta à súmula 46, súmula vinculante 46 do STF. Quais foram essas demandas, Excelência? Reclamação 24.530, reclamação 24.727 e agravo de instrumento 746370. O que é que está em jogo aqui, portanto? Com a cassação dos ex-mandatários eleitos em 2012, com a assunção interina e indireta de Biraci à chefia do Executivo por conta da vacância ocorrida, com a primeira eleição direta de Biraci ao cargo de prefeito em 2016, e com o reconhecimento da inconstitucionalidade dos decretos de cassação, decretos que deram ensejo à vacância e aos demais atos subsequentes, poderia o Biraci pleitear a reeleição ao mesmo cargo de prefeito neste ano de 2020? Haveria aqui terceiro mandato consecutivo? É isso que está em jogo no caso dos autos. E a resposta a nós outros é a seguinte: não há falar em terceiro mandato consecutivo. Eu passarei a demonstrar e, para tanto, de maneira objetiva, dividirei a minha sustentação em 3 rápidos tópicos. No primeiro, eu gostaria de traçar uma distinção
deste caso para com os precedentes citados pelo Ministério Público e pelos recorridos. No segundo, passarei a demonstrar a mais não poder que estes decretos, sim, como inclusive os recorridos reconheceram e o próprio Ministério Público agora oralmente reconheceu, foram reconhecidos como inconstitucionais. E no terceiro ponto, demonstrarei, aliás, a vossas excelências, que o próprio Poder Legislativo Municipal assim reconheceu a nulidade não apenas dos decretos, mas de todos os atos subsequentes. Passo ao primeiro tópico e a assentar a distinção. Este caso aqui não tem em seu âmago nada a ver com os precedentes citados, seja do TRE do Pará, seja do TSE. E por quê? Porque nesses precedentes, a questão tratava de assunção vice-prefeito ao cargo. O Ubiraci não foi eleito prefeito ou vice-prefeito em 2012. A única eleição de Ubiraci para um cargo majoritário foi em 2016. Mas nenhum destes casos tratou da inconstitucionalidade dos eventos precedentes que ensejaram a sucessão. Nenhum deles. E ainda há mais excelências. Ao contrário do que foi dito, o TSE tem, sim, cadeia decisória no sentido de traçar exceções à atração da causa de inelegibilidade imprópria em voga. E são várias as decisões. Cito, por exemplo, RESP 12.907, o RESP 67.413, em memorial e em recurso, cito decisões da ministra Luciana Lócio e de relatoria também de Sua Excelência o ministro Admar Gonzaga. Nestes casos, o que disse o TSE? Olha, a assunção ela foi temporária, não foi definitiva, e o evento que ensejou a assunção, ele foi suspenso logo em seguida, inclusive meses após. O que diz a defesa do recorrente? Ora, mas se por decisão judicial o evento que ensejou a ascensão do vice, naqueles casos, foi apenas suspenso, mais sorte assiste ainda ao recorrente quando há decisões que declaram a inconstitucionalidade e, portanto, a nulidade dos atos precedentes, dos atos que ensejaram a cassação. Portanto, que fique muito clara essa distinção. Passo ao segundo tópico. Houve, sem sombra de dúvidas, reconhecimento expresso da inconstitucionalidade destes decretos. A sentença diz que não. E o que diz a sentença para rejeitar a tese defensiva? Primeiro, não houve a declaração expressa de inconstitucionalidade por parte do STF. Segundo, também não teria havido essa declaração por parte do TJ do Pará. E terceiro lugar, diz a sentença, ainda que assim não fosse, ou ainda que assim tivesse sido, haveria aqui, primeiro, afronta à cláusula de reserva de plenário, e também isto só teria o condão de restabelecer a elegibilidade dos prefeitos, do prefeito e vice-prefeito então cassados. A sentença merece reforma. E, para comprovar isso, eu cito excerto, respectivamente, das reclamações do agravo de instrumento, aspas. Verifica-se, sem sombra de dúvidas, estar-se diante de decisão judicial lastrada em atos normativos de origem estadual e municipal a evidenciar a sua contrariedade com o enunciado da súmula vinculante número 46 e, contrariamente, portanto, ao texto constitucional naquilo que se refere à competência da União. Agravo de instrumento 746370, aspas, resta evidente que a competência legislativa para editar normas de processo de julgamento em caso de crime de responsabilidade da União. Isto posto, conheço do recurso, vejam bem, vossas excelências, conheço do recurso e concedo-lhe provimento para determinar o retorno ao cargo de prefeito municipal de Novo Progresso, o senhor Oswaldo Romagnoli, se ainda estiver no decurso de seu mandato, em consequência, anulando a votação em escrutínio secreto no julgamento de crime de responsabilidade apontado, suspendendo a eficácia dos decretos 13 e 4. Doutor Guilherme, um minuto, desculpa interromper. Já encerro, senhor presidente. A inconstitucionalidade é flagrante e ela foi reconhecida. Violação à competência da União, violação à súmula vinculante número 46 do STF, inconstitucionalidade reconhecida, tratando-se aqui de nulidade por vício de inconstitucionalidade e de nulidade ab início, que não produz efeitos jurídicos concretos. E nós não estamos, e eu efetivamente encerro, querendo aqui apagar o passado, excelência. Absolutamente. Não estamos também a ignorar que atos administrativos foram praticados. O que nós estamos a defender aqui é o seguinte, ou a perguntar a vossas excelências, poderia decretos reconhecidos como inconstitucionais ab início
trazer efeitos restritivos ao exercício do direito fundamental de elegibilidade ou de reelegibilidade do recorrente? A resposta é negativa. E é por essas razões que aqui apresento em síntese que nós postulamos, então, o provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida, a improcedência das impugnações e o consequente derradeiro deferimento do registro de candidatura em voga. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências.